Fala galera, tudo bom? Quem fala é o Christian, mais uma aulinha pra gente, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte dos teclados. Tivemos algumas mudanças aqui no setup, tá? Trouxe um setup um pouquinho mais completo para vocês entenderem e poderem usar esse setup com mais tranquilidade, tá? Ó, gigantinho. Vamos lá. Então, vou até transicionar aqui para mostrar para vocês, tá? Hoje a gente vai ter duas câmeras, tá? Uma aqui na parte de baixo, uma mostrando em cima e outra mostrando aqui, tá? Bem mais nítida essa de cima aqui, então vai ficar mais fácil da gente trabalhar em si, beleza? E voltando aqui para minha grande, bonita carinha, né? Eu venho conversar com vocês sobre algumas coisas, tá? Eu mostrei para vocês o uso, eu tentei gravar lá na loja o restante desse material, esse material completo aí na parte de manutenção ali na hora, porém não consegui eu descobri que essa minha câmera ela não funciona para baixo, tá? Ela só funciona reto. Então eu tive que acabar comprando outro, comprei outro ali, tá funcionando 100%, meio bacaninha, bem legal. E o melhor de tudo, ó, vocês vão ter uns vídeos mais nítidos, ó. Dá até para fazer a leitura do material, tá bom? Então vamos lá, a gente vai continuar agora o cursinho, né? A gente está fazendo esse curso aí no qual eu vou mostrar para vocês. E vou mostrar para vocês algumas diferenças de teclado hoje aqui dentro da loja, tá? Vou mostrar para vocês como é que funcionam os teclados. Vou mostrar na prática como é que a gente recoloca esses teclados também, que são importantes vocês entenderem como é que funciona. E também vou mostrar outras cositas mas, tá bom? Hoje a gente vai para a bancada, vou levar vocês para a bancada e dentro da bancada a gente vai olhar mais algumas coisas. Eu mostrei tudo por cima para vocês, né? Mas hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho mais específico, tá? Eu vou tentar dividir esse vídeo em três partes, tá bom? Três partes, justamente para que você não fique tão longo, né? E vocês possam entender com mais tranquilidade. Então, a gente vai transicionar agora para outra câmera em 3, 2 e. Fechou? Eu estou indo lá para outra câmera agora, para a gente fazer esse trabalhozinho bem bacana, bem legal, tá? Dividindo em três partes. Da próxima eu já vou começar de lá, tá bom? Para ficar mais fácil. E vamos lá. Voltei, cheguei aqui no computadorzinho, tá? Bem bacaninha, bem legal. A gente conversou bastante sobre os processos, né? A parte de processos aí dos computadores, né? Então, mostrei para vocês o processador, mostrei para vocês a parte de resfriamento do processador, mostrei outras coisinhas mais dentro da máquina, né? E agora a gente vai retirar essa placa porque eu quero mostrar a parte de baixo para vocês, tá? A gente retirou a bateria daquela vez, a gente vai retirar a placa e eu vou mostrar para vocês como é que funciona o teclado também, tá? É uma aulinha um pouco mais completa para que a gente possa entender como é que funciona o computador. Tudo bem? Aqui eu vou estar retirando tudo. Eu vou estar retirando bateria, vou estar retirando todos os componentes do computador, tá? As baterias, elas têm de várias formas hoje, né? Hoje o que está no mercado mais são as baterias de lítio, tá? Bateria de lítio, essa bateria desse formato aqui, onde as baterias elas são a maioria das vezes achatadas, tá bom? Então, vou estar tirando aqui. Hoje eu esqueci copinho, esqueci tudo, então hoje vai ser raiz, tá ok, gente? Então estou tirando aqui, tá? Vou mostrar para vocês também a diferença das anteninhas. Aproveitar que eu estou com uma câmera um pouquinho melhor hoje para a gente fazer isso, tá? Retirei a bateria. Bora falar um pouquinho sobre as baterias, ó. Vou chegar até mais próximo para mostrar para vocês. Olha que bacana. Cara, que câmera do capeta, do capiroto. Vamos lá. As baterias, como eu falei, existem vários tipos, tá? Essa aqui hoje ela é mais comum, que é a bateria de lítio, tá bom? Como eu falei, ó a diferença, ó a finura, tá? Então são baterias de formato diferente no qual ela diminui o tamanho e ela tem mais resistência de ciclos, tá? O que é resistência de ciclos? Ela pode carregar mais tempo. Então, chega uma bateria dessas aqui a ter 500, 600, 700 ciclos, se forem da maneira correta. Vou dar o exemplo do meu computador ali. O meu computador, ele tem a base de ciclo de 500 a 1500 ciclos. Por quê? Porque o que acontece? 30% ele entra em modo de desempenho, modo de economia de energia, ele carrega até 80%, não deixa de chegar a 100%, ou se ele carrega 100% muito tempo no carregador,
ele vai carregando de uma forma mais branda, uma forma mais lenta, tá? Isso para quê? Para continuar tendo um carregador ou uma bateria saudável, tá bom? Vou retirar aqui a placa-filha, no qual eu mostrei para vocês, tá? Galera, todo notebook vai ter placa-filha, tá? E vocês lembram das últimas aulas qual é a placa-filha da qual eu falei? Que todo notebook tem? Lembra? É o que? Touchpad, tá? Touchpad é o mousezinho portátil do notebook. Aqui a gente tem, ó, olha que beleza, tô tão feliz que eu posso mostrar mais perto para vocês, ó. Fica mais nítido, que bacana, cara, tá? Isso aqui é um botão power, esse botão também, ó, ele é fora da placa, então ele é uma placa filha, na qual tem um botão power e tem uma USBzinha, tá? Então, todo computador tem, tá? Todo computador tem, seja o touchpad, seja uma USB lateral, ou seja também os botões power, tá? Esse aqui, ele é fora, tem uns que são próprios da placa, tudo bem? Estou retirando aqui, vamos retirar os áudios, tá? Os áudios também tem uma mudançazinha de um para o outro, vou mostrar para vocês aqui, ó, tá? Alguns são mais achatados, outros são menores, outros são maiores, outros têm marcas, tá? A ASUS sempre está fazendo parceria com a Audiobass para poder ter uns alto-falantes melhores, tá? E todos têm uma diferenciação, tá? Dependendo do modo que ele é aqui, tá? E a gente arruma isso aqui também. Eu vou fazer um videozinho arrumando um para vocês verem, tá bom? Tirando isso aqui, tá bom? A gente tem outras coisitas mais, como a refrigeração do computador. A gente vai retirar também. Eu vou retirar o outro áudio aqui, ó. Olha que beleza. Show de bola, tá? Vocês percebem uma coisa? O notebook ele é como se fosse um Lego. Ele é todo totalmente desmontado, né? Claro que tem coisas a mais que são mais difíceis de tirar, mas em grande média tudo é muito fácil de retirar, tá bom? Vou estar tirando aqui. Caramba, quase que não sai. Vou estar tirando aqui o cooler agora, tá? Uma coisa que você tem que aprender também, que aqui as chaves, tá? Elas são de modos diferentes. Tem umas que são mais finas, tem umas que são mais grossas. Para a Samsung é sempre mais fino, tá bom? Sempre, sem exceção. Acho que todos os computadores usam componentes de abertura mais fino, tá? Que é o que? Esses parafusos. Tudo bem? Retirando aqui os parafusos também, a gente vai para as demais coisas do computador, tá? Outra coisa, como eu falei, coolers são diferenciados, tá? Esse cooler, por exemplo, é um cooler que é totalmente rebitado. Ele é rebitado e provavelmente esse cooler ele não sai. Eu não estou lembrado se ele sai ou não, tá? Mas se você quiser limpar por dentro, tem que tirar os rebites, tá bom? Logo depois disso, a gente tem a placa aqui. Vou mostrar algumas coisas para vocês, tá? Lembra que eu expliquei para vocês também que os computadores em si, eles têm várias entradas para o SSD, tanto a entrada SATA, no qual vem aqui, como a do M2. Então, esse computador, ele tem essa entradinha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, eu vou aproximar um pouquinho mais, tá? Olha lá, ele tem essa entradinha aqui, ó. Essa entrada é uma entrada de M2, tá? E esse aqui, se eu não me engano, ele só funciona no SATA. Lembra qual é a diferença do SATA? Enquanto o SATA tem duas entradas, o NVMe só tem uma, tá? Então, esse aqui, isso quer dizer que aqui vai ter duas entradas também? Não, não é isso. Mas o encaixe dele ele vai ser aqui funciona NVMe, mas dentro da BIOS ele só vai reconhecer o SATA, tá? Isso, como eu falei, ele vem, essa informação ela vem integrada nas especificações do computador. É o próprio fabricante que decide isso, tá bom? Então, a gente vai retirar a placa aqui, tá? Retirando a placa, eu vou mostrar mais coisas para vocês, tá bom? Essas aqui, elas são as antenas do computador. Lembra que quando eu fiz o vídeo da retirada da tela, eu falei que tinha algumas telas que não tinham essa fiação em conjunto com a tela? Pois bem, esse aqui é um deles, ó. E qual é a diferença? Hoje a gente tem duas antenas. Olha aí o tamanhozinho das antenas. Que bacaninha. Hoje a gente tem duas antenas, uma mais antiga e uma acabando sendo mais nova. As novas, ó, elas são menorzinhas, ó. Tá vendo? Mal dá para ver, tá? E as grandes, elas já são bem mais achatadas. E olha o tamanho de onde que a gente tem que colocar elas aqui. Vou aproximar aqui para vocês, ó. Olha aqui, ó. Não sei se dá para ver lá. Tá vendo? Então,
a gente tem que ficar sempre atento a isso. Se você quebrou uma anteninha dessa, cara, sinto muito, diga tchau, você vai ter que trocar, tá? Então, sobre as antenas, cada uma também tem sua posição e seu jeito. Por essa antena ela ser na parte de baixo do computador aqui, como vocês estão vendo, o que acontece? Acaba que ela tem uma qualidade, ela tem que ter uma potência um pouco maior. Então vocês vão reparar que além da antena baixa, tem uma antena alta de ferro aqui, tá? Tanto uma como a outra, tá bom? Agora a gente vai retirar essa placa daqui, tá? Outra coisa também na qual eu queria mostrar para vocês, tá? São as entradas dos computadores, por exemplo. Você viu que eu tirei essa daqui. Essa daqui, ela tem como se fosse uma portinha para cima. Então, eu vou vir, ó, vou puxá-la para cima, tá? Vou fazer mais perto da câmera para vocês verem a diferença. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ó, fechei a portinha, abri a portinha, tá? Esse aqui, ele já é diferente, por exemplo. Esse aqui, ele é de encaixe, tá? E tem outros que eles vão por baixo do local. Eu também vou estar mostrando para vocês nos próximos vídeos e próximos serviços que a gente for fazer, tá? Vou estar tirando agora o dissipador da placa, tá? Para que a gente possa tirar ela, tá? Ah, e Christian, tem que tirar? Cara, retira, tá? Que eu quero mostrar a placa para vocês, então eu vou retirar tudo. Outra coisa, lembre-se da luva, tá bom? O que acontece? Por que eu falo lembre-se da luva? Esse notebook ele já está ligado aqui há muito tempo, está desligado aqui já tem um tempinho. Então, ele já perdeu toda a capacidade ali de carga das bobinas, tá? Aqui não tem mais nenhuma. Então, aqui dos capacitores também. Então, aqui eu vou estar tirando tudo, ó, e não tem problema se eu tocar na placa. Lembra que eu falei para vocês sobre isso nos vídeos passados? Então, retirando aqui, a gente vai retirar os parafusos dela aqui também. Estou retirando, retirei um. Cara, esse aqui não quer sair não, mas a gente vai tirar. Tirei um, retirei dois. E vou retirar o terceiro agora com a outra chave. Essa aqui não tá dando. E foi. Cara, não foi. Não foi, galera. Como eu falei, né? Eu trouxe chaves fininhas, né? Aqui eu tenho uma porca um pouquinho mais grossa. E eu não vou conseguir tirar esse... Eu acho que eu não vou conseguir tirar esse parafuso, cara. Não vou conseguir tirar. Mas a gente vai dar um jeito aqui. Eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui agora, tá? Mostrei para vocês algumas coisinhas. A gente vai tirar a placa e a gente vai fazer a análise dessa placa para a gente ver o que é cada coisa, tá? Todo notebook ele tem entrada para teclado, entrada para mouse, entrada para carregador, tá? Então a gente tem que ficar entrada para Wi-Fi. Esse aqui ele é integrado em conjunto com a placa. Nem todos têm entrada para M2, mas eu vou estar mostrando isso no próximo vídeo. Beleza? Então é isso. Agradeço vocês mais uma vez. Eu estou voltando agora para outra tela ali para a gente finalizar esse movimento aqui. O próximo eu já vou começar de lá, tá bom? Eita, que balançou foi tudo agora. Vamos voltar. Cadê? Então é isso, galera. Fiz aí um videozinho de 3 minutos para vocês entenderem o que é cada coisa. Eu conversei um pouquinho mais sobre esses dispositivos no qual a gente está mexendo, tá? Eu vou dar um jeito de tirar essa placa aqui. Eu não sei se eu tenho chave para esse aqui, tá? Mas aquele parafuso não é dali. Por isso que a gente está tendo uma dificuldade um pouco maior e eu não quero forçar tanto, tá? Então eu vou retirar aquele parafuso ali e a gente vai continuar dali a segunda aula sobre a parte ali da placa e no qual eu vou mostrar o restante das coisas. Beleza? Fechou? Até a próxima.